Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pode se assentar nessa noite. É sempre um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor. Estou meio ofegante que eu estava no banheiro, eu subi correndo. Eu escutei que estava terminando o louvor. Mas, antes de nós... se você quiser, abra comigo a sua Bíblia. Em Mateus 18, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mas antes de nós fazermos a leitura, eu gostaria de compartilhar algo. Não sei se é de conhecimento de todos os irmãos, mas no dia 21 de janeiro, nós fomos para El Salvador, para uma viagem missionária, participar da Conferência Mundial, a Cumbre Mundial do Castelo do Rei. Tinham ali representação de 22 países que possuem o Castelo do Rei. Foi uma bênção, um tempo muito, muito precioso, onde nós, durante 4 dias, saímos às ruas para pregar a palavra de Deus. E durante outros 5 dias, nós tivemos um acampamento, um retiro, onde nós aprendemos novas ferramentas, buscamos ao Senhor. E por que eu estou compartilhando isso? Porque lá no acampamento, muitas das palestras e muitas vezes que eu orava, o Senhor trazia no meu coração o ministério Restaurando Vidas. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes. E eu saí lá do meu coração com o ministério Restaurando Vidas no meu coração. Eu acredito que não terminou ainda o que Deus pode fazer através dessa igreja para as crianças e adolescentes de Nova Iguaçu. Eu acredito que não terminou ainda a parceria que existe entre Castelo do Rei e Restaurando Vidas. Eu saí de lá muito animado a animar a igreja a trabalhar outra vez com crianças e adolescentes. Por isso que eu gostaria de ler Mateus 18:1. Mas antes disso, já são quase 11 anos trabalhando com esse ministério, com esse projeto Castelo do Rei. E eu vou ser sincero, eu aprendi a amar as crianças. No começo eu não amava as crianças, mas eu aprendi a amar as crianças e entender que é a responsabilidade da igreja cuidar e amar as crianças, pois Satanás e o sistema maligno, e eu acredito que hoje mais do que nunca com o avanço da tecnologia, nós estamos escutando muitos escândalos de como Satanás tem atacado as crianças. E ele, Satanás, o inimigo de nossas almas, ele está extremamente empenhado em destruir e acabar com as crianças. Este sempre foi o plano do diabo. Quando Israel estava no Egito, Faraó lhe ordena a morte de todos os primogênitos, de todos os recém-nascidos hebreus, meninos. Quando Jesus nasce, Herodes, ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nos arredores. Então, Satanás, ele sempre esteve compromissado em atacar e destruir as crianças. Mas, pelo contrário, nós servimos a um Deus que ama as crianças, amém? Mateus 19:14, Jesus disse: deixe que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. E para entrarmos no reino dos céus, então, eu e você precisamos ser como crianças. E Mateus 18:1 diz assim a palavra do Senhor: nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Apenas o versículo 1 por agora, mantenha sua Bíblia aberta. A pergunta que os discípulos chegam para Jesus e fazem: afinal, Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E nós encontramos nos evangelhos os discípulos discutindo este assunto por mais de uma vez. Parece que esse era um assunto que atormentava o coração deles. Passavam horas, talvez, discutindo quem era o maior no reino dos céus. A Bíblia conta que certa vez, enquanto eles estavam caminhando em uma viagem, eles iam discutindo esse assunto. E eu posso imaginar Pedro, com toda a sua prepotência e disposição, falando: está na cara que sou eu sou
o maior no reino dos céus. Ou João, com toda a sua humildade, falando, não, eu sou o discípulo que Jesus mais ama, eu sou o maior no reino dos céus. E eles ficavam nesse questionamento entre eles, nessa discussão entre eles, e que eles não conseguiam chegar a um acordo, a ponto que era algo que inquietava tanto o coração deles, que eles chegam a Jesus e perguntam, já que eles não conseguem chegar em um acordo entre eles, quem é então o maior no reino dos céus? Eles falam, Jesus, responde para a gente não chegou em um consenso aqui, quem é o maior no reino dos céus? E essa pergunta, meus irmãos, ela mostra que os discípulos eram pessoas como eu e você, pessoas imperfeitas caminhando com um Deus perfeito, pessoas que ainda não tinham entendido a essência do reino de Deus. Por quê? Porque esse pensamento de querer saber quem é o maior no reino dos céus, revela para nós um pensamento egoísta, interesseiro. E não há espaço, eu e você sabemos que não há espaço para isso no Evangelho. E olha que eles eram os discípulos mais próximos de Jesus. Esses eram os melhores guerreiros que Jesus tinha, imagina os piores. Esses eram os melhores. Mas algo que eles não perceberam é que Jesus falou muito mais sobre os seus sofrimentos do que sobre a sua glória. Jesus falou abertamente aos seus discípulos sobre a sua morte e mostrou a eles que esse era o propósito dele vir à terra, mas ainda assim, mesmo Jesus sendo muito claro e objetivo em suas palavras, ele ainda esperava que Jesus lideraria uma revolução política, assumiria o trono de Israel, e assim Jesus assumindo o trono de Israel, Jesus assumindo o reinado de Israel, eles teriam altas posições de poder também. Por isso que eles queriam saber quem era o maior no reino de Deus. E eles estavam colocando expectativas erradas em Jesus. Perceba, caminhavam com Jesus, mas ainda desejavam prestígio pessoal, buscavam a honra humana, posições, buscavam status, buscavam a glória. Estavam com Jesus, mas pensando nos benefícios que estar com Jesus poderia trazer a eles. E esses são os pensamentos que não podem existir no meu e no seu coração. Mas infelizmente, por diversas vezes, eu e você acaba se preocupando por coisas erradas. Imagina, meus irmãos, quantas coisas boas esses discípulos tinham para conversar durante o caminho. Imagina quantas palavras maravilhosas de Jesus eles tinham ouvido. Imagina quantas atitudes exemplares de Cristo eles tinham visto. Quantos milagres eles tinham presenciado Jesus fazer. Ou seja, eles estavam vendo o reino de Deus em ação da forma mais incrível possível. Mas o assunto que tomava os corações dele era: quem será de nós que é o maior no reino dos céus? E aí a gente vê a reação de Jesus, versículo 2. A reação de Jesus, ele fala, na verdade Jesus não fala nada a princípio, Jesus faz o quê? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Com essa atitude, Jesus quebra totalmente a expectativa dos discípulos. Eles esperavam que Jesus iria dizer algum nome dos que estavam ali, o maior é esse. Ou eles esperavam que Jesus talvez falasse o nome de algum dos profetas antigos, ou de algum grande rei que Israel teve. Mas Jesus chama para perto de si uma criança e coloca diante de todos eles. E essa cena com certeza chama a atenção. E aqui fica o grande questionamento, meus irmãos. O que de fato é grandeza para mim e para você? Se hoje alguém nos perguntasse quem são as pessoas mais importantes, ou quem são os grandes no reino do Brasil, quem são as pessoas mais importantes da nossa nação? Talvez eu e você pensaríamos em pessoas com prestígio, poder, dinheiro, com fama, com seguidores, porque é aí que nós, os seres humanos, reconhecemos grandeza. Mas o conceito de grandeza ou importância de Jesus é diferente do nosso. Jesus vê grandeza no coração de uma criança. A visão dele sobre o reino era totalmente equivocada. Por isso Jesus coloca diante dos olhos dele uma criança que é a imagem do que Cristo considera como grandeza. Eles perguntam, quem é o grande no reino dos céus? Cristo puxa uma criança para perto de si. E assim os discípulos conseguiam enxergar o que Cristo vê. E é só quando nós enxergamos o que Jesus vê que vamos entender o verdadeiro caráter do reino de Deus. Por isso que Jesus não responde a eles, Jesus mostra a eles. Apenas quando eu e você tivermos os olhos de Jesus, é que nós vamos ver o que Deus vê nas pessoas. Porque quando vemos o que Jesus viu, nós fazemos o que Jesus fez. E o que Jesus fez, Ele viveu uma vida como um sacrifício vivo em favor dos outros. Mas nós só vamos fazer isso, nós só vamos deixar de viver de forma mesquinha e egoísta quando nós conseguirmos olhar o que Jesus vê nas pessoas. Enquanto a gente tem o nosso olhar ele é constantemente carregado de preconceito, julgamento,
Mas quando eu e você vemos as coisas da perspectiva de Deus, tudo diferente. Por isso que constantemente eu e você precisamos fazer uma oração: Cristo, me ajude a ver o que o Senhor vê. Senhor Jesus Cristo, me dê os seus olhos, porque a Bíblia diz que quando Jesus olhava para as grandes multidões, ele se movia de íntima compaixão. E ele não se movia de íntima compaixão porque eles tinham uma roupinha pobre, não se movia de íntima compaixão porque estavam com fome, não se moviam de íntima compaixão porque estavam sem emprego. Cristo se movia de íntima compaixão porque eles eram como ovelhas sem pastor. Quando eu e você conseguimos ver o que Cristo vê, nós iremos fazer o que Ele faz. E Jesus nos dá nessa passagem alguns princípios que nós devemos seguir como participantes do reino de Deus. Primeiro, versículo 3. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. A primeira coisa, o primeiro princípio para ser parte do reino de Deus é ser como criança. Mas antes de ser como criança, Cristo está dizendo: a menos que vocês se convertam. E converter-se significa transformação, mudança de mente, mudança de conduta, de pensamento, mas também significa literalmente girar, virar. Isso é converter-se. Ou seja, Jesus está dizendo que a direção que os discípulos estavam indo era uma direção errada, e a menos que eles dessem uma volta completa em seu caminho, eles não poderiam ser participantes do reino de Deus. Jesus está nos ensinando que o desejo de ser grande e o desejo de ser importante é totalmente contrário ao reino de Deus. Certa vez, 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, eles se aproximam de Jesus para pedir algo. Sabe o que eles pedem para Jesus? Eles queriam lugares de honra ao lado de Jesus quando ele estabelecesse o seu reino. E Jesus diz a ele: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E ele finaliza em Marcos 10:45 dizendo: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, ser participante do reino de Deus é esquecer de si mesmo, meus irmãos. Ser participante do reino de Deus é literalmente a morte do eu, é se converter, é tomar um caminho que nós estávamos tomando e era errado, e voltar-se para o caminho de Cristo. E o caminho de Cristo é o caminho de salvação que transforma as nossas vidas. Mas como isso é possível? É possível porque Cristo, na conversa com Nicodemos, falou que é possível que eu e você nasçamos de novo. Isso é possível através da palavra e do Espírito Santo de Deus. E aí, se convertendo, Cristo fala: depois de se converterem, vocês precisam se tornar como crianças. E aqui está o passaporte de entrada para o reino de Deus: ser como uma criança. E a palavra usada por Jesus para criança é criança pequenininha, talvez criança de colo, criancinha, uma criança bem pequena. E as crianças, ainda que não sejam perfeitas e sem pecado, a gente vê isso agora com a Isabel, 7 meses, e ela já sabe bater. Quem ensinou? Isso é herança do pecado. Ela já sabe fazer birra. Quem ensinou? Quem ensinou ela que quando ela quer uma coisa, ela tem que ter aquilo na hora que ela quer? Egoísmo. Isso é herança do pecado. O ser humano nasce assim, egoísta, pensa só em si mesmo. Aí, ainda que as crianças não sejam perfeitas, mas elas possuem características que todo cristão precisa ter. Primeiro, as crianças são muito mais receptivas ao ensino do que os adultos. Têm um coração ensinável, são muito mais fáceis de aprender. As crianças perdoam muito mais rápido do que um adulto pode perdoar. Você já viu aquelas crianças que estão brigando, sai girando, brincando e puxa o cabelo, daqui a pouco elas estão brincando de novo junto, como se nada tivesse acontecido. As crianças são muito mais generosas do que um adulto é. E é por isso que Jesus diz: a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Perceba que Jesus não responde à pergunta que eles fizeram a princípio, porque eles não queriam saber como entrar no reino dos céus, eles queriam saber quem era o maior no reino dos céus. Mas Jesus responde que até mesmo entrar no reino dos céus para eles estava difícil. Imagina ser o maior, para entrar já estava difícil. E aí ele fala que para entrar no reino dos céus é preciso ser como uma criancinha. E a criancinha, a Isabel, por exemplo, ela é totalmente dependente de mim e da Gabes. Ela não consegue comer, tomar banho, se limpar, nada, se eu e a Gabriela não estiver ali. Por isso que Jesus ele fala que para entrar no reino dos céus, nós precisamos ser como criancinhas. Nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus.
totalmente dependentes. Jesus está nos ensinando, meus irmãos, que a salvação não pode ser alcançada por nada que eu e você fazemos. A salvação não depende do que eu e você faça para nos tornarmos merecedores dessa redenção. O apóstolo Paulo disse, você já conhece, Efésios 2, a salvação, nós somos salvos pela graça, isso é por meio da fé, não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não pode ser alcançada pelo que nós fazemos. Certa vez, um jovem rico chega a Jesus e ele pergunta, o que eu posso fazer para ir dar a vida eterna? Fala, Jesus, o que eu faço? Eu sou bom demais. O que precisar fazer, eu faço para entrar e herdar a vida eterna. Esse jovem, percebe, ele confiava muito em si mesmo para conseguir a salvação. Ele queria saber o que ele deveria fazer para pagar, para merecer a salvação. Mas a salvação é de graça, meus irmãos. Vocês conseguem entender isso? Que a salvação é totalmente de graça? E por isso, nós precisamos ser como crianças para entender, porque o adulto costuma pagar coisas, o adulto costuma conquistar e merecer, o adulto está acostumado a não desistir dos seus sonhos, e aí conquistar e desbravar o mundo, mas a salvação não tem a ver com isso. Podemos e devemos ser totalmente dependentes de Deus, porque Ele nos providenciou um Salvador, tudo que eu e você precisávamos, Cristo Jesus. E aí, respondendo à pergunta do jovem rico, nada do que nós podemos fazer nos faria merecer a salvação, porque o ser humano, ele é incapaz de salvar-se a si mesmo. Quando as pessoas, veem ali a resposta de Jesus, vem aquela tensão, aquela conversa, eles começam a ficar inquietos, preocupados, e falam, então quem pode ser salvo? Se esse jovem que disse que guarda toda a lei, que faz tudo, ele não vai conseguir ser salvo, quem então pode ser salvo? Jesus responde, o que é impossível para as pessoas, é possível para Deus. A salvação que é impossível para mim e para você, ser conquistada, para Deus é possível. Através de Cristo Jesus, Deus fez possível eu e você sermos salvos. E agora, tudo o que eu e você precisamos fazer, é como criancinhas de colo, confiar em Deus para receber esse presente, confiar em sua obra, ao invés de confiar em nós mesmos. Voltando à passagem, Jesus continua respondendo aos discípulos, versículo 4 de Mateus 18, ele fala, quem se torna humilde como esta criança, é o maior no reino dos céus. Jesus agora aprofunda a sua resposta, aprofunda um pouco mais. Quando ele diz que nos tornemos como crianças, ele agora especifica qual a característica de uma criança que Cristo deseja que eu e você tenhamos. É a característica de sermos humildes como ela. E é por isso que nós precisamos primeiro nos converter e depois nos tornarmos como crianças, porque somente a conversão pode nos fazer assim, humildes como uma criança. Porque nós, por natureza, como eu já disse, somos soberbos, somos egoístas. Ser humilde vai totalmente na contramão do mundo, vai totalmente contramão da minha carne, porque o mundo não considera, olha só, o mundo não considera humildade como grandeza, pelo contrário, o que o mundo prega é que nós devemos ser o quê? Orgulhosos do que passamos, orgulhosos do que nos tornamos, orgulhosos do que somos. O mundo quer implantar em nossas mentes que nós somos autossuficientes, mas Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre o reino dos céus, onde Ele não se impressiona com nada que nós consideramos ser importante. Ele nos convida a sermos humildes, porque Ele disse em Mateus 11:29, deixe que eu lhes ensine, ou melhor, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Filipenses 2, do 8 ao 9, do 3 ao 8, o apóstolo Paulo diz, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes, considerem os outros mais importantes que vocês, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Olha só, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio a forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A mesma atitude que Cristo Jesus. Ser humilde no grego é literalmente tornar-se baixo, se rebaixar. Essa foi a atitude demonstrada por nosso Mestre Jesus, sendo Deus e vazia de si,
esvazia-se a si mesmo, se rebaixa assumindo a forma humana, mas não satisfeito, ele se rebaixa tomando a forma de servo, humilha-se a si mesmo a ponto de lavar os pés dos discípulos, uma tarefa que deveria ser feita pelos escravos daquela época, e após demonstrar tamanha humildade diante dos seus discípulos, ele diz: eu lhes dei o exemplo a ser seguido, façam como eu fiz. Perceba, o caráter do reino de Deus é ser humilde como Cristo, ser humilde como uma criança. Agora sim, Jesus responde à pergunta dos seus discípulos: vocês querem saber quem é o maior no reino dos céus? Quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. Em outras palavras, a principal característica de grandeza de um cristão não é o quanto ele prega bem, não é o quanto ele canta bem, não é o quanto ele faz coisas bem na igreja. A maior característica de um cristão ser grande no reino dos céus é que ele seja humilde como uma criança. Amém? Busquemos a humildade e busquemos ser parecidos como Cristo Jesus. Portanto, este é o primeiro princípio que Jesus nos ensina no reino de Deus, é ser como as crianças. Mas o segundo princípio que ele nos ensina, versículo 5, é cuidar das crianças. Quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Marcos, em seu evangelho, contando este mesmo episódio, relatando este mesmo fato, ele dá um detalhe que Mateus não registra. Ele diz que Jesus colocou a criança no meio deles e Jesus tomou-a nos braços. Jesus toma no colo a criancinha que estava ali. Perceba que lindo detalhe que Marcos nos dá dessa passagem, porque Jesus toma aquela criança no colo. E aqui nós enxergamos o cuidado que o Mestre Jesus tem pelas crianças. O mundo dessa época que nós estamos falando, o mundo da era cristã, não era um mundo que valorizava as crianças. E parece que as coisas não mudaram muito. E perceba, especialmente as meninas eram desprezadas nesse tempo. Foi encontrada uma carta de um operário egípcio da era cristã, em que ele escrevia, ele estava longe de casa, ele escrevia para sua esposa que estava grávida. E ele dizia: olha só, se for um menino, você cria ele, mas se for uma menina, você pode deixá-la morrer. As crianças não eram valorizadas nessa época em que Cristo está falando. Perceba, a realidade não mudou. Vemos que em muitos lugares as crianças ainda são desvalorizadas, são submetidas a situações de desconfortos. Por quê? Por falta de cuidado de adultos. E não precisamos ir longe, meus irmãos, não precisamos ir para El Salvador, para a África, para o Caribe, para qualquer lugar. Nós não precisamos ir para esses lugares para presenciar coisas desse tipo. Essa é a realidade de crianças que estão ao nosso redor. Em Campinas, lá em São Paulo, eu uma vez, numa escola, eu conheci uma menina que se chamava Ana Luísa, e no meio da oração, ela chorava compulsivamente no meio das crianças. Eu tirei ela do meio, perguntei: filha, por que você está chorando? Porque eu saí de casa, tio. Saí de casa e meu pai mais uma vez chegou bêbado, e ele falou que ia matar minha mãe, e eu vim para a escola. Como uma criança dessa, meus irmãos, consegue aprender alguma coisa na escola? E eu poderia, como eu falei, já são quase 11 anos trabalhando com o Castelo do Rei, eu poderia contar aqui dezenas de testemunhos, de histórias que eu ouvi de crianças, não me contaram, eu ouvi da boca delas. E aqui, muitos dos que estão aqui trabalharam por muito tempo com o Castelo do Rei e sabem do que eu estou falando, ouviram e viram crianças em situação de vulnerabilidade, crianças que queriam. Quantas vezes eu já ouvi criança falando: tio, eu tentei me matar ontem, porque eu sofri muito bullying na escola, eu sofri muito bullying, eu pensei em me matar, tio. Quantas vezes crianças falam que foram feridas por palavras e atitudes de adultos, crianças cheias de feridas, crianças cheias de necessidades, e Cristo demonstra um cuidado por essas crianças, e eu e você, a igreja do Senhor, precisamos também demonstrar cuidado pelas crianças. A igreja do Senhor foi estabelecida aqui na terra para dar continuidade à obra de Cristo, e se as crianças recebiam a atenção especial de Jesus, a igreja precisa dar atenção especial às crianças também. E perceba o que Jesus disse: quem recebe uma criança como esta, a palavra recebe aqui traz a ideia de acolher convidados de honra, traz a ideia de atender as necessidades com atenção, com gentileza. Essa deve ser a nossa conduta em relação às crianças. Crianças devem ser a prioridade da igreja, meus irmãos. Recebê-las, dar atenção, atender suas necessidades de forma relevante, estar presente na comunidade onde eles estão, e principalmente as crianças, porque foi por isso que o Senhor nos colocou aqui como igreja. Amém? E olha só, quem recebe uma criança como essa, em meu nome,
Em meu nome, Jesus está dizendo. Cristo deseja que nós façamos isso por Ele. É no nome de Cristo que eu e você podemos receber uma criança. Ele está dizendo, recebe em meu nome e recebe a mim. Jesus está dizendo, se você fizer o bem a uma criança ou qualquer outra pessoa, você está fazendo por mim, está fazendo diretamente a mim. Para os que são pais, vocês vão entender que quando faz bem ao seu filho, quando alguém faz bem ao seu filho, parece que fez bem a você também. Sim ou não? Quando alguém trata bem o seu filho, parece que te tratou bem também. E essa ideia de que Jesus está passando aqui, eu amo tanto as crianças, se vocês recebem elas, vocês estão recebendo a mim. Da mesma forma, se nós desprezarmos as crianças, rejeitarmos as crianças, nós estamos também rejeitando a Cristo. Quando Paulo perseguiu os cristãos, por exemplo, Jesus aparece a ele no caminho de Damasco, e Jesus pergunta a ele, Paulo, por que você está perseguindo o meu povo? Não. Jesus fala, Paulo, porque você me persegue. Paulo estava perseguindo, desprezando os cristãos, e era a mesma coisa de Cristo estar perseguindo a Cristo. Cristo se coloca no lugar dos que sofrem. Olha só, Cristo sente as nossas dores, e sente as dores das crianças e dos necessitados. É por isso que lá em Mateus 25, 42 ao 45, ele fala, eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, eu era estrangeiro e vocês não me convidaram para a sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão, Senhor, quando o vimos faminto, sedento ou como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não ajudamos? Isso nunca aconteceu. Ele responderá, eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Aprendemos muito com essas palavras de Jesus, mas para mim, o que mais me marca e o que Jesus nos ensina, é que Ele se coloca no lugar dos necessitados. Da mesma forma, quando Ele diz que recebemos uma criança, nós estamos recebendo a Ele, Ele também se coloca no lugar das crianças, meus irmãos. Precisamos então fazer o mesmo, a igreja precisa colocar no lugar do outro, e só assim, de fato, nós sentiremos o que é a necessidade do mundo. E olha o que ele diz no versículo 6, se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos, que em mim confia, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho no pescoço, e se afogado nas profundezas do mar. Olha só o terrível peso da responsabilidade que está sobre a igreja, de não fazer cair em pecado uma criança, ou de não escandalizar uma criança, fazer tropeçar, colocar pedra de tropeço, e aqui está o horror de conduzir, não apenas uma criança, mas qualquer outra pessoa ao pecado, seja criança ou não, conduzir alguém ao pecado é um horror tamanho, e não há nada pior, meus irmãos, do que se tornar pedra de tropeço na vida espiritual de alguém. Em Mateus 19:13 nós encontramos algumas pessoas que trazem crianças para que Jesus abençoasse elas, para que Jesus tocasse elas. Atenção, os discípulos de Jesus impedem essas crianças, como quem diz, elas vão atrapalhar, criança só dá gasto, criança só atrapalha, criança faz barulho, criança dá problema, criança não ajuda em nada. Os discípulos de Jesus olha para ele e fala, deixa que elas venham até mim, não as impeçam, não se torne uma pedra de tropeço no caminho de uma criança, não se torne uma pedra de tropeço no caminho de ninguém, porque delas é o reino dos céus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, o mundo já é cheio de obstáculos, que impedem as pessoas de chegarem perto de Jesus, e nós como igreja precisamos ser quem remove esses obstáculos, e não quem coloca mais obstáculos. E talvez eu digo isso com muita tristeza e temor, mas por muitos anos talvez a igreja a nível geral tem colocado muitos obstáculos no caminho das pessoas para que elas cheguem a Cristo. Chega disso. Tem muitas pessoas que foram feridas por irmãos dentro de uma igreja e hoje se encontram perdidas por causa de palavras que foram ditas por nós. Muitos abandonaram a fé porque um líder religioso abusou dela, que era para ser o exemplo, deu lugar ao diabo e destruiu o rebanho. Quantas igrejas nós vemos sendo destruídas porque o líder não vigiou? Há os que nunca se convertem, sabe por quê? Porque eles veem que os crentes nunca deram um exemplo, ou porque foram mal recebidos em uma igreja. Chega de ser pedra de tropeço na vida das pessoas, meus irmãos. Com muito temor, com muita tristeza eu falo isso. Vamos ser, em nome de Jesus,
canais da graça de Deus para a vida dos outros. Vamos ser as pontes que levam as pessoas até a Deus. Ao invés de obstáculos, sejamos a igreja, o corpo de Cristo, os pés que vão, as mãos que tocam, os braços que abraçam, as mãos que abençoam. Vamos ser a boca de Deus em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, aonde quer que o Senhor quiser nos levar. E terminando para o final, vamos pular do versículo 6 para o versículo 12. Jesus agora irá contar uma parábola, uma história que traz um ensinamento. Ele conta agora a tão conhecida parábola da ovelha perdida. Olha só o que ele diz: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa daquelas, ele se alegrará mais por causa daquela do que pelas 99 que não se perderam. Da mesma forma, não é da vontade do meu Pai no céu que nenhum desses pequeninos se perca. Perceba, Jesus contou essa parábola também em outra ocasião, registrado lá em Lucas 15, do 3 ao 7. E lá nessa passagem de Lucas, Jesus ele conclui essa parábola de forma diferente. Lá ele conclui dessa forma: há mais alegria no céu por um pecador arrependido e que se arrepende do que pelas 99 justos que não precisam se arrepender. Mas aqui em Mateus 18, a passagem termina de uma forma diferente. Jesus não conclui dessa forma. Jesus conclui a parábola de outro jeito. Ele conclui dizendo: não é da vontade de meu Pai no céu que nenhum desses pequeninos se perca. A gente já viu aqui no versículo 2, que Jesus chama para perto de si uma criança e a toma no colo. Nós lemos Mateus 19:14, Jesus falando que deixem as crianças virem até mim. Portanto, meus irmãos, é óbvio que Jesus deseja que as crianças estejam perto dele. E ele disse: a minha vontade, a vontade de Deus, é que nenhum desses pequeninos se perca. Mas existem ainda muitas ovelhinhas perdidas por este mundo. Muitas que precisam e estão esperando uma palavra minha e sua. Por isso, o último desafio que eu faço é ir em busca também das ovelhas perdidas. Ir em busca das crianças perdidas, dos adolescentes perdidos, dos jovens perdidos, dos adultos perdidos. Lá em Campinas, nós íamos muito nas antigas FEBEM, Casa de Detenção para Menores, hoje conhecido como Fundação Casa. Nós visitávamos muito essas casas. Em uma das casas, eu conheci uma criança de 13 anos, que se chama Evandro, não sei mais como está a vida dele. Evandro, na época ele tinha 13 anos. Evandro, todo tatuado, com 13 anos. Ele tinha uma tatuagem enorme nas costas, com o nome dele, olha que autoestima, Evandro. Por isso que eu nunca esqueço esse nome, eu lembro da tatuagem escrita nas costas dele, Evandro. Ele tinha todo um monte de tatuagem. Quando a gente fez lá a apresentação evangelística, os irmãos que já participaram dos programas evangelísticos do Castelo do Rei, sabem que nós fazemos danças para chamar atenção, sabem que nós fazemos teatros. O Evandro passou o tempo todo caçoando a nossa cara, zoando a gente. Eu me senti um palhaço lá. E aí, terminando a nossa apresentação, nós pregamos, alguns deles aceitaram a Jesus, e eu me aproximo desse garoto, Evandro, lá, todo marrento no lugar dele. Eu me aproximo dele, pergunto o nome dele, ele me conta, começa a gente conversar e tal. Por que você está aqui, menino? O que você está fazendo aqui? Pô, caí no sequestro. Eu e mais 3, não sei o quê. Entendi. A gente foi conversando. E aquele semblante, a cara tatuada, semblante mal assim, semblante de pessoa ruim. Naquele momento, Deus me deu autoridade, eu olhei, apontei o dedo para ele e falei assim: Evandro, Deus te vê além dessa máscara que você tem aí. Além dessa marra que você está colocando aí. Deus vê quem você é. E sabe o que Deus quer fazer da sua vida? Deus quer fazer de você um filho de Deus. Meus irmãos, naquele momento, o semblante dele mudou. E parece que na minha frente eu vi um marginal antes, de repente eu vejo uma criancinha de 13 anos, que de fato é o que ele era. E o semblante dele mudou e ele ficou assustado. Eu falei: sabia que Deus tem planos para a sua vida? Deus sonha com a sua vida, Deus quer realizar algo na sua vida, Evandro. Ele chama outros amigos e fala: olha aqui, o tio, ele me chamou de tio já, porque ele é uma criança. O tio está falando que Deus tem um plano na minha vida. 13 anos, talvez nunca tinha falado isso para ele.
Mas o crime já tinha apresentado um plano para a vida dele. A igreja ainda não tinha apresentado um plano para a vida dele, mas o crime já. O diabo já. Satanás já. Toda criança já nasce com a herança do pecado. E como todo ser humano, a criança vai se perdendo para longe de Deus. E assim como esse homem da história que possuía 100 ovelhas. Mas ao perder uma delas, ele vai, ao invés de ficar com as 99, ele vai em busca da que se perdeu, porque ele não queria perdê-la. É o que Deus faz em busca desses pequeninos, em busca dos grandes, também dos adultos. E como Deus faz isso hoje, meus irmãos, de forma prática? Como Deus faz isso hoje? Deus faz através da igreja. Deus faz através de nós. Eu e você somos agentes do amor de Deus. Com essa história que Jesus conta, com essa parábola, nós entendemos que o amor de Deus ele é tão grande para amar o mundo inteiro, como diz João 3,16, que Deus amou o mundo. Mas o amor de Deus é tão pessoal também, que Ele ama individualmente cada ser, porque é a ponto de ir em busca de uma ovelha perdida. O amor de Deus é pessoal, Ele se importa com cada um de nós. Por isso Ele não quer que nenhuma ovelhinha se perca. Por isso, mesmo que pareça pouco, uma ovelha perdida, o Senhor conta conosco para essa tarefa. Se eu e você, naquele grande dia, chegarmos com uma ovelha perdida, resgatada, meus irmãos, que alegria haverá no coração do Senhor. E às vezes o trabalho que eu e você fazemos parece que é enxugar gelo, parece que não adianta de nada, que são tão poucos o que a igreja está alcançando em comparação às grandes multidões de crianças, de adultos que estão perdidos. Mas para o Senhor que ama individualmente, cada ovelha importa, cada ovelhinha importa. E esse é o amor de Deus, meus irmãos, que vai em busca, que investe tempo, que vai até os montes em busca da ovelha perdida. Essa ovelha perdida é a ovelha problemática. É muito fácil amar as 99. É muito fácil amar os irmãos que estão aqui na igreja, arrumadinhos, sentadinhos, prontos para ouvir a palavra do Senhor. Mas quem vai pregar? Os que têm problemas emocionais, os que odeiam o Evangelho, os que não querem estar perto de Cristo, os que são ovelhas perdidas. Investir em ovelhas desse jeito é trabalhoso, requer de nós sair da zona de conforto. Perceba, na parábola o pastor precisou sair de onde estava para ir aos montes, procurar a ovelha. A gente não, a gente fala assim, fulano de tal não quer nada com Deus mesmo, então deixa ele lá. Ele não quer nada com Deus, ele é assim mesmo. O pastor não, o pastor da parábola ele vai lá em busca. Por isso é que eu e você precisamos orar pedindo os olhos de Jesus. Porque os meus olhos, eles são muito carnais, pecadores. E a pergunta que Deus faz para nós essa noite, para encerrar, estamos dispostos a ir em busca das ovelhas perdidas, dos pequeninos aos maiores? A igreja precisa parar de chegar atrasada. O mundo tem chegado antes que a igreja. Eu encerro com mais um testemunho. Em 2019, os irmãos lembram que eu fiquei 3 meses na Colômbia. E um dia nós saímos, lá na Colômbia faz muito frio, né? À noite, é um país muito frio. E num dos dias à noite nós saímos para o centro de uma cidade para entregar chocolate quente e pão, numa espécie de cracolândia que havia ali. E naquele dia nós saímos, chegamos, apenas o carro encostou com os chocolates e o pão, veio aquele monte de gente, né, aquelas pessoas viciadas em drogas, e me chamou a atenção uma menina, ela se chamava Leire. Ela começava a chamar, ela saiu pela rua chamando todo mundo, gente, chegou o carro do pão, tem chocolate quente, ela saía. E aí chega um momento que ela chega, pega o pãozinho e o chocolate dela, e fica perto da gente ali. E eu percebo que ela segurando o pão e o chocolate quente na mão, ela tremia muito. Tremia muito, muito, muito. Quando ela falava, ela tremia muito os lábios. Ela já havia perdido a coordenação, o controle da coordenação motora dela, não sei como diz isso. Mas ela já não tinha controle sobre os nervos, o corpo dela. Ela falava, tremia a boca, tremia o corpo, o olhar sempre perdido, efeito da droga. E aí eu me aproximei dela, perguntei o nome dela, em seguida,
Deus, ele fala para mim, pergunta para ela quantos anos essa menina tem. E eu falei, você me perdoa, a gente nem se conhece direito, mas é uma pergunta que não se faz, né? Mas quantos anos você tem? E ela me respondeu, 25. Menina jovem. Em seguida, Deus fala para mim, agora pergunta, há quanto tempo essa menina? Desde quanto tempo ela mora na rua? Eu falei, me perdoe te perguntar, mas desde quando você vive na rua? Ela falou, desde os 10 anos. 25 menos 10? Quando? 15. 15 anos. 15 anos no frio, 15 anos no chão, 15 anos no abuso sexual, na prostituição, 15 anos na bebida, 15 anos no cigarro, 15 anos nas drogas. 15 anos em muito mais coisa que a gente nem imagina. Sabe o que Deus falou para mim naquela hora? Mais uma vez, vocês, a igreja, chegaram atrasados. Se nós tivéssemos chegado 15 anos antes, quando ela era apenas uma criancinha de 10 anos, uma ovelhinha perdida, quanto sofrimento teria sido evitado na vida dessa menina? Mas a gente está preocupado demais com outras coisas. Me perdoem, meus irmãos. A gente está preocupado se a gente vai cantar afinado ou não. A gente está preocupado se o nosso sermão vai ser hermeneuticamente, exegeticamente perfeito. A gente está preocupado se a gente vai chegar com a gravata bem alinhada. E a gente chega atrasado. E aí a gente chega para essas pessoas que já passaram por tantas coisas na vida, tá vendo? Não quer nada com Deus. Tá vendo? É isso aí, ó. O mundo é assim mesmo, o mundo jaz no maligno. Tá vendo? Não quer nada. E eu não estou falando que o evangelho não é poderoso para transformar a vida daquela garota com 25 anos, mas por que nós demoramos tanto para chegar? Por quê? Por quê, meus irmãos? Que nessa noite eu e você saímos daqui no mínimo, incomodados. No mínimo dispostos a pelo menos a orar por essas crianças. Esse é o mínimo que nós podemos fazer. E em seguida, eu não sei o que nós podemos fazer, mas eu gostaria de propor para o pastor Paulo, para o ministério da igreja, que nós voltemos a fazer evangelismo, discipulado infantil aqui com os membros do Restaurando Vidas. Propor todas, mais uma vez, as ferramentas à disposição da igreja, para que a igreja faça o máximo pelas crianças de Nova Iguaçu. São nossas crianças. São as nossas crianças, meus irmãos. As crianças desse lugar, dessa cidade. Quando eu estava lá em Salvador, Deus falava muito comigo sobre essas crianças. Eu falava, Senhor, mas a gente é tão pouco para tanta necessidade. E o Senhor me fazia lembrar dos irmãos. O Senhor me fazia lembrar, ainda tem irmãos, ainda tem pessoas que querem fazer a vontade de Deus, que ainda querem pregar o evangelho, ainda existe. Às vezes a gente pensa como Elias, só sobrou a gente. Não, o Senhor falou, ainda tem gente lá no Restaurando Vidas, que pode caminhar uma milha a mais, que pode fazer algo pelas próximas gerações. Eu espero que você seja uma dessas pessoas. Eu espero que você se coloque à disposição de Deus para fazer algo pelas próximas gerações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, com temor e tremor diante da Tua presença, nós estamos aqui. Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Agora, Senhor, o que eu te peço humildemente é que Teu Espírito Santo trate em cada coração aquilo que é necessário. Humildemente eu peço, Senhor, que o Senhor agora aplique essa mensagem de acordo com a necessidade de cada coração. É fato, Senhor, que nem todos nós poderemos sair e fazer, mas todos nós podemos ser parte de alguma forma, Senhor. Todos nós podemos fazer algo, nem que seja de forma mínima, Pai, para alcançar as ovelhas perdidas, da menor ao maior.
Primeiro, Senhor, para ser como as crianças, nos ensina a ser como eles, humilde como eles. Porque o Senhor disse que esse é o passaporte para nós entrarmos no reino do céu. E depois, Senhor, nos ajude a cuidar e ir em busca das ovelhas perdidas. Coloque em nós os teus olhos, Senhor, coloque em nós o que o Senhor vê, nos faz enxergar o que o Senhor vê, Senhor. Se nós não conseguimos ver, nos faz enxergar, nos dá essa graça. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, na nossa fraqueza, nos ajude na nossa pequena fé. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, nós somos dependentes de Ti, nós precisamos de Ti. A seara é realmente muito grande, são poucos os ceifeiros, mas o Senhor disse: rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores. E que hajam, Senhor, pessoas aqui nessa noite como Isaías, que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Cumpra-se em nós a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.